Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. Terça-feira, dia 26 de julho de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Começando o programa de hoje, dando os parabéns a todos aqueles que aniversariam nesse dia 26. Parabéns, feliz aniversário, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida sempre. Afinal de contas, hoje é um dia especial, né? Marca o dia do início da sua jornada. Deus abençoando aí os seus dias sempre. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, César. Bom dia, meu amigo Márcio. Bom dia a todos aí que nos assistem, que nos ouvem. Em especial os avós, né? Meus pais, os avós dos meus filhos, os meus avós já falecidos, que hoje é o dia do avô, né? O dia dos avós, dia especial, eles que ensinaram, que fizeram a gente crescer, desenvolver e evoluir tanto, que as experiências deles aí sejam lições para a vida toda. Maravilha, se bem lembrado, né? Dia dos avós, essa questão especialíssima, né? Muito. Vivenciar a sua segunda geração. É espetacular, né? Os filhos dos seus filhos. Isso é maravilhoso. Parabéns a todos aqueles que têm essa oportunidade. Né? Isso é maravilha. Parabéns aos avós. Terça-feira, vamos começar aí o dia falando das matérias desta manhã de terça-feira. Tem algumas coisas para falar no dia de hoje. Principais notícias do dia 26 de julho de 2022. Para não passar em branco, né? Receita Federal deve pagar na próxima sexta-feira, no dia 29, o terceiro lote de restituição do imposto de renda pessoa física. O pessoal aí que tem dinheirinho para receber aí está aguardando a restituição. Tá aí, ó, dia 29, o terceiro lote. Bancada feminina no Senado celebra conquistas das mulheres no primeiro semestre. Lei da Alesp, que garante merenda adaptada aos alunos com problema de saúde, completa 3 anos. Faltam 8 municípios para o Brasil atingir 100% dos currículos alinhados à Base Nacional Comum Curricular. Desses pontos aí, César, me chamou a atenção a questão da merenda, né? Para alunos que têm uma deficiência alimentar, uma necessidade diferenciada, e também para essa questão da base curricular, né? Sim. O país todo, apenas 8 municípios faltando aí para completar. É a falta da prioridade, né, Márcio? Eu acho que a educação e a saúde tem que ser a prioridade sempre, e aí seguido de segurança, e, enfim. É extremamente importante para poder fechar aí toda essa base nacional. Muitas cidades, muitos estados trabalham sua base também de uma forma uma melhor elaborada, né? Mais detalhada, como é o caso de São Paulo. Mas, assim, para se fechar isso lá no Ministério, você tem que ter o consolidado do país inteiro. E é falta da prioridade. Quanto à merenda, não tem segurança alimentar, seja para ter uma alimentação saudável e contínua, como uma alimentação que não atinge a sua saúde. Eu acho que também a prioridade aí da educação faz parte do desenvolvimento, e é só agradecer realmente porque é esse tipo de atitude que faz com que o país vá crescendo e a educação vá se desenvolvendo, formando melhores cidadãos, né? Me chamou a atenção nessa questão da base curricular, que são 8 cidades, no Espírito Santo, Bahia, tem também São Paulo, Rio de Janeiro. E a capital, né? Uma capital, dentre outros municípios, me preocupa, né? Porque a capital de um estado não consegue completar essa missão, né? Então me preocupa muito isso. E na questão da merenda, eu desconhecia essa lei. Não conhecia essa lei. E fiquei satisfeitíssimo em saber que tem uma lei que determina que se tenha uma merenda diferenciada dos alunos que têm necessidade alimentícia. Quiçá tenham merenda, né? E melhor ainda que ela seja dentro do que determina a lei. A lei está há 3 anos e eu geralmente digo que descumprir lei geralmente pode dar cadeia, né? E que mantém a qualidade sempre. Mantém a qualidade sempre.
Vamos às notícias dessa... e sim, as mulheres na bancada no Senado comemorando aí o primeiro semestre de 2022 com algumas conquistas. Eu sempre falo, mais mulheres na política, trabalhar com mais afinco para a participação das mulheres, não só na política, em todos os aspectos, né? Sejam nos noticiários, em todos os lugares. Onde existem ocupação por parte do homem, também deve existir ocupação por parte da mulher. E é interessante porque, proporcionalmente, a gente tem mais mulheres do que homens. E isso é a representatividade é um contraste tão absurdo quando você traz isso para a política e mesmo para as grandes empresas, né? Que apesar do número estar crescendo hoje as lideranças femininas em grandes empresas multinacionais, na política ainda é muito pequeno e cresce numa velocidade muito pequena, muito baixa. Você disse bem, o maior número de eleitorado é o feminino, né? Exato. É o feminino. Bom, nós tínhamos aquela questão da lei que define 30% para as mulheres dentro da composição partidária, né? Quando você vai colocar uma chapa. Na verdade, não é 30% para as mulheres, é 30% para manter a paridade, para manter a participação. Quisermos, né, tinham que ser mantidos 30% de homens, se tivesse 70% de mulheres. A lei não é para as mulheres. Na verdade, são 30% apenas para formar a chapa, né? Que muitas das vezes a gente sabe que... Tanto é que pode ser a maioria das mulheres e 30% homens. Exato. A gente pode inverter essa pirâmide. É isso aí. Sem dúvida. Vamos para as matérias desta terça-feira. Contratos futuros de açúcar bruto no ICE caíram para o menor preço de um ano. Os contratos futuros do açúcar bruto no ICE caíram para o menor preço em um ano devido às apostas de ampla oferta do grande produtor Brasil e temores generalizados de uma recessão global. O açúcar bruto de outubro caiu 0,42 centavos de dólar, ou 22,3%, para 17,47 centavos por libra peso, próximo do seu nível mais baixo desde julho passado. Os temores da recessão dominam os mercados financeiros antes da reunião da política monetária de 2 dias do Federal Reserve nesta semana e o que poderá ser o mais recente sinal do Banco Central dos Estados Unidos de um ritmo ainda mais rápido de aperto da política monetária. Os negociantes disseram que os temores estavam pesando sobre o açúcar, acrescentando que os investidores também acreditam cada vez mais que o Brasil produzirá pelo menos a mesma quantidade de açúcar nesta temporada. As informações são da agência Reuters. Bom, açúcar. Por que nós trouxemos essa questão aqui? Nós estamos falando do trigo, nós estamos falando do combustível, do biocombustível e o açúcar, né? E essa questão da redução do preço do açúcar favorece a compra, né, no mercado brasileiro, porque os produtores estão com o real está defasado, apesar de o dólar ter caído 2, alguma coisa, mas ainda o real está bem defasado, R$5, se não me engano, 5 e pouco. Isso favorece a exportação. O fechamento ontem fez 5,51. 5,51, alguma coisa assim. Quer dizer, houve uma redução, mas mesmo assim o real está defasado. E há essa questão de que favorece a exportação. Da mesma forma que quando você vai comprar e o teu dinheiro vale mais, compra mais, você vai querer comprar onde ele vai comprar mais. E o Brasil é o produtor. Nós tivemos aquele problema na época do açúcar brasileiro, da laranja brasileira, toda essa situação, quando estava com o dólar com uma paridade mais próxima. Mas agora, e aí? Exportação, a safra desse ano, mercado internacional, mercado interno. Será que nós vamos ter o açúcar batendo aí igual o combustível, igual o petróleo? O problema é o seguinte, né, Márcio? É aí que tá. A gente tem uma redução, a gente trabalha para produzir mais, para vender mais barato. Quando a gente vai buscar, é exatamente o inverso, né? A gente tem uma menor oferta num valor mais alto. Então, quer dizer, a gente arrecada menos e gasta mais. Produzir, assim, a produção, vamos trabalhar para manter, para não desabastecer, para abastecer o mercado interno e externo, vamos exportar. Agora o preço justo. Porque assim, o problema do Brasil é exatamente isso, ele só trabalha com insumo. Então ele sempre vende barato e compra caro já o material pronto, né, processado. Porque a gente não investe em ciência, a gente não investe em tecnologia, a gente não investe em produção. Então a gente produz, manda para fora, eles industrializam e mandam de volta em dólar,
sem negociar, porque não tem negociação, a gente tem que pagar o preço do mercado e ponto. Se quiser, quer, se não, outro país vai comprar. Então, nesse ponto, eu acho que o Brasil precisa evoluir muito na parte de negociação, na parte de estratégia. Vamos pegar o exemplo aqui dos árabes, dos sheiks, né? Dos donos do petróleo. Nós temos, eles determinam o mercado. Sim. Tem petróleo demais, segura a produção, segura a venda, eles mantêm o preço. Está aí o exemplo da potencialidade do Brasil, né? Ou seja, a expectativa é que se mantenha a safra, porque se a safra que o Brasil vai produzir, que vai colher, não for igual a do ano passado, isso vai refletir, desabastece. Exato. Isso vai refletir no quê? No aumento do açúcar, no custo lá fora. Porque o açúcar praticamente vai à base de tudo, né? A indústria alimentícia, o açúcar, que é um conservante natural. Você quer ver o álcool. Então, quer ver em outra proporção assim, bem atual? Isso foi anunciado já agora em agosto, em agosto já inicia. A Rússia tinha dito que ia reduzir em cerca de 30% o abastecimento de gás para a Alemanha, que praticamente é dependente do gás russo. Ela já anunciou que a partir de agosto ela vai reduzir 80%. Então 80% quer dizer, a Alemanha vai parar porque não tem gás suficiente. Vai ter que dar um jeito, né? E a Alemanha é basicamente quem segura a economia da Europa, que já não está tão boa atualmente. Então, imagina o colapso que não vai entrar. Só que é que tá, quem dita o mercado é quem produz. A França foi mais inteligente. Sim, foi um erro de estratégia? Foi um erro de estratégia. Isso, qualquer cursinho de administração que você entra, a primeira coisa que você aprende é isso. Nunca deposite mais de 30% da tua receita, da tua energia, do teu foco em um só negócio, em um só fornecedor, em um só cliente. Tudo na mesma cesta, a Alemanha ficou totalmente dependente da Rússia. Virou refém. Bom, tá aí, a gente precisa aprender um pouco mais sobre essa questão. Olha só, o mercado internacional de olho na safra do Brasil do açúcar. Vamos à próxima matéria desta terça-feira. OMS declara varíola dos macacos doença emergência de saúde global. Em entrevista coletiva, o diretor da Organização Mundial de Saúde, a OMS, Tedros Adhanom, declarou a varíola dos macacos emergência de saúde global e explicou que a decisão pretende provocar as autoridades mundiais na busca por respostas efetivas e coordenadas de combate à disseminação do vírus. Este é um surto que pode ser interrompido com estratégias certas, declarou Adhanom. A doença já fez mais de 16 vítimas em todo o mundo, 600 registros aproximadamente no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, os indicadores que motivam a rede privada a se unir à iniciativa de apoio ao combate da varíola. 16 mil, né? 16 mil vítimas. Vale lembrar que, apesar de existir uma vacina contra a varíola, ela é apenas aplicada em situações pontuais e não necessariamente garante a proteção da variante silvestre do vírus. O governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, está negociando com a Organização Pan-Americana de Saúde a aquisição da vacina, cujo fabricante exclusiva é a empresa dinamarquesa Bavarian Nord. O grupo Sabin desenvolveu o exame qPCR. O teste é feito através de uma amostra coletada por meio do swab nas lesões provocadas pela doença e o exame tem resultado definido em até 3 dias. 600 casos. A gente vem falando da varíola do macaco aqui há um bom tempo, exato. 600 casos. Já está no Brasil, já há uma preocupação, há uma questão de contágio. O contágio é o toque, tem o toque, né, pele e tudo Sim. mais. Tem essa preocupação. Nós estamos saindo de uma pandemia e agora enfrentamos já uma condição que você precisa usar máscara, que você precisa salvaguardar. Agora, o que me preocupa, César, nós estamos saindo de uma pandemia onde a população tem uma preocupação muito grande ainda com essa questão do álcool em gel e tudo mais. E uma doença vem avançando mesmo nessas condições. Na verdade, a gente já tem casos confirmados aqui na Baixada, né? Sim. Então, a doença está evoluindo, está... E aí é que tá, a estratégia certa. Não é uma doença de tão difícil controle como foi o Covid, só que continua se alastrando. E de repente, assim, colocar em status de emergência global, de saúde global,
É o que a matéria diz, vai chamar a atenção das autoridades para começar a trabalhar efetivamente em conter. Pô, é tão difícil? Não é tão difícil. Mas se não for feito algo, vai tomar uma proporção que aí realmente a dificuldade vai ser cada vez maior. E volta a frisar, a prevenção contra ela é a mesma contra a Covid. E no momento em que a prevenção contra o Covid vem existindo, é lógico, muitas pessoas abriram mão, mas não, você imagina se isso fosse antes do Covid. Sim. Não, e assim, e você vê que o forte do contágio é por relação sexual de pessoas já com as lesões. Com as lesões. Pele com pele, contato. Exato. Então, quer dizer, não tá tão difícil conter. Pô, você identificou, foi lá, fez o exame. Você tem aí métodos preventivos, além do tratamento. E, digamos de passagem, tem aí a vacina, sim, mas é em casos específicos. Sim. Né? Então tá aí a Sabin desenvolvendo aí o teste de 3 dias, mas é uma preocupação, e né? Não tem produção em massa, né? Como seria necessário para então, conter de uma vez só, então. Mas tem que ser um trabalho articulado e bem coordenado, porque senão realmente daqui a pouco vai ter dificuldade. Prevenção acima de tudo. Tá aí. E se tiver sintomas, procure o médico. É isso aí. O mais rápido possível. Vamos à próxima matéria. E a Caixa oferece crédito para micro e pequenas empresas. A Caixa disponibiliza a linha de crédito com garantia do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. O PRONAMP Caixa é destinado às empresas com receita bruta anual até 4 milhões de reais, quase 5 milhões de reais, no ano de referência de 2021. O prazo total de operação é de 48 meses, sendo 11 de carência e 37 parcelas de amortização. A taxa de juros é Selic de 6% ao ano. O valor máximo da operação é de 150 mil por empresa. E nesse limite não serão considerados os valores contratados em outros anos. O empréstimo pode ser utilizado para investimentos de capital de giro isolado ou associado ao investimento. É possível também realizar reformas e adquirir máquinas e equipamentos, utilizar os recursos para as despesas operacionais, como pagamento de salários, compra de matérias-primas, mercadorias, entre outros. As empresas que contratarem o PRONAMP com a Caixa também terão acesso às ofertas especiais de produtos e serviços do banco, que é um dos principais parceiros do PRONAMP, com 37% de participação no programa. Linha de crédito, né? Importante, né? Principalmente para quem foi assim, para o que gira hoje a economia no Brasil, que é micro e pequena empresa, que é o que a gente mais tem. Principalmente as micros, que cresceram aí num número absurdo, até por conta, né, da dificuldade do emprego formal. E é legal porque você tem uma carência, né? Então, você trabalhar direitinho, você tem aí Sebrae, você tem aí algumas consultorias que conseguem dar uma boa base aí para uma gestão eficiente. Então, você tem 11 meses aí para trabalhar com esse empréstimo para começar a pagar no 12º, em até 37 meses. Então, quer dizer, você tem aí algumas vantagens que você consegue se organizar, de repente cobrir parte do rombo ou total rombo do que a pandemia causou, ou investir realmente para expansão, agora que o mercado está voltando a dar uma aquecida. Taxa de 6% da Selic também é salgado, né? Salgadinho, mas né? aí é um preço que você vai pagar. Contrair crédito hoje é o pior momento para contrair crédito é hoje, né? Por conta da alta nos juros, a inflação lá em cima. Então a gente está hoje realmente, pegar dinheiro emprestado tá 6%. Evite, né? Se você pegar 100 mil reais, são 6 mil só de taxa Selic ao ano. Se você pagar em 3 anos, você vai pagar 18 mil reais aí de juros. Isso que eu não estou fazendo acumulado, né? Estou fazendo direto. Não, pelo que eu vi, ele é Selic mais 6, né? Selic, então, dói, né? Dói. Mas a taxa é alta. E assim, é o que você bem falou, o pessoal deve buscar também para capital de giro pagar dívida, né? Vamos para mais uma matéria. SISU. Teve início ontem as convocações dos estudantes aprovados na lista de espera da segunda edição de 2022 do Sistema de Seleção Unificado, SISU, que serão feitas pelas instituições de ensino superior responsáveis por publicar a lista de convocados e as informações para as matrículas. Os candidatos precisam verificar o andamento da chamada junto à instituição para a qual tenham manifestado interesse em se certificar e ter concluído todo o processo de inscrição. As universidades informarão os dias, horários, locais de atendimento e a documentação necessária para efetivar a matrícula.
O SISU é o sistema informatizado do MEC, no qual as instituições públicas de educação superior oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção. Os inscritos são selecionados para as opções de cursos indicados no ato da inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ao todo, 59.937 estudantes foram selecionados na chamada regular. Desses, 36.351, 62% do total selecionados, conseguiram aprovação na primeira opção de graduação e 22.586, cerca de 38%, para a segunda opção do curso, conforme indicado pelos candidatos no ato da inscrição. A oferta nesta edição do SISU totalizou 65.932 vagas. 70 mil pessoas praticamente aí no sistema do ensino do governo através do SISU, né? Através dessa inovação, né, César? É muito bom, né? O SISU ele veio aí para ficar, né? Essa forma, esse sistema é um sistema unificado, né, de seleção. Então, além de ser informatizado, ele consolida ali a Enem e aí vai criando classificações e distribuindo as vagas de acordo com as unidades. Primeira, segunda opção, o candidato. É muito importante e principalmente para dar aí uma equidade, né, na disputa. Ser justo, né? Exato. Ser justo. Todos têm a oportunidade. É isso aí. É muito importante para o estímulo. Eu tenho amigos aí, filhos de amigos que conseguiram boas. E aí depende muito não só de um vestibular, né, mas de todo um contexto aí do teu ensino médio, o teu Enem. Fundamental, a base lá no então, início quer de dizer, tudo. ele vem acumulando pontuações para você ir subindo na tua classificação. E aí o SISU acho que deu essa equidade, deu essa justiça aí na hora da disputa da vaga pública. Volta a chamar a atenção, o pessoal fala, pô, mas quem está em escola particular tem uma condição melhor. Bem, isso não é negado. Agora eu chamo a atenção para a questão de quem é que elabora os exames, quem é que faz as provas, quem é que compõe o Enem, quem é que desenvolve e monta o Enem. É o governo. Ele é responsável pelas questões que fazem parte do Enem. E se as questões fazem parte do Enem, tem que tecnicamente fazer parte do que ele apresenta como base curricular. Ele coloca a régua onde ele mesmo não prepara o aluno para alcançar. Então tem essa preocupação, né? A culpa não é das escolas particulares. Nós temos o governo que tem que atuar no governo. A cidade de Cubatão nós tínhamos um exame para ferir a qualidade do ensino até o nono ano. Era feito no nono ano, à época, e o secretário era Mihailo Halaico Júnior. E aí eu questionei ao secretário por que no nono ano, se a criança pode apresentar um problema lá no pré. Lá no pré pode apresentar esse problema. Por que só no nono ano? Por que não fazer esse exame? Não é para medir o professor, não é para apontar erro, é para melhorar o sistema, não sabe? É uma forma, um avaliativo para se melhorar a tua qualidade. Sim, você aferir qualidade. Até para você ver onde é que está a maior dificuldade e tal. Nesse momento eu acho que, infelizmente, a pandemia trouxe aí alguns reflexos que a gente vai demorar ainda um tempo para assimilar. Engatar novamente aí As pessoas entendem essa observação quanto à análise do desenvolvimento como caçar bruxas. Não é nada a ver isso. Isso é melhorar o sistema. É isso. Avaliar o teu sistema e verificar onde é que eu posso melhorar. Na verdade, principalmente falando de Cubatão, acho que falta muita coisa para evoluir ainda. Falta assim, o plano de educação que já é aprovado, já assim, pouca coisa consegue engatar, porque falta um ponto, falta isso, no outro falta aquilo, então sempre falta ali parte do quebra-cabeça, você não consegue andar com parte nenhuma. A gente conseguiu evoluir, eu agradeço muito a professora Márcia Terras, a gente evoluiu bastante com essa parte, a equipe da SEDUC técnica, assim, o que a gente tem, assim, a gente tem uma equipe tão boa dentro do quadro de educação da cidade de Cubatão, e quando eu falo, não é só de equipe técnica na SEDUC, mas é SEDUC, dentro das unidades escolares, os gestores, os professores, a gente tem um material humano, mas tão bom, tão competente, e que infelizmente por conta aí de tá avançando muito lentamente, a gente está perdendo para outras redes, está perdendo para
escolas particulares, está perdendo porque estão abrindo mão e se aposentando, mesmo a contragosto. E que a gente consegue chegar tão mais longe, Márcio. Você falou dessa questão da aposentadoria, a cidade está vivendo agora, o país como um todo, tem um momento agora em que um grande número de pessoas vai começar a se aposentar. Sim. E no caso da educação, pessoas que trabalham há 30, 35 anos numa sala de aula vão se aposentar. E essa expertise toda, e essa capacidade de entendimento, de desenvolvimento, de evolução, a experiência que essa pessoa tem, abre-se mão dela? Nós temos cursos de formação, temos preocupação com professores, com corpo docente, com corpo técnico. Essas pessoas não podem ser aproveitadas no desenvolvimento, no aprimoramento daquilo que é implantado. Eu vou perder a experiência. São pessoas experientíssimas, são diretores, professores, sim, são coordenadoras, né? Vamos colocar no feminino, que a maior parte são mulheres, que têm a capacidade e podem estar prestando um excelente serviço também na retaguarda agora, né? Não, vamos aposentar. Não se prepara, não se absorve. Né? E na verdade, assim, eu não sou professor de formação, não sou pedagogo. Agora quem está na sala de minha mãe foi a vida inteira, minhas irmãs também. E assim, a gente sabe que entrar numa sala de aula é uma coisa, se manter na sala de aula é outra completamente diferente. Então, a pessoa que está entrando num concurso público agora, uma experiência nova, que acabou de se formar, pô, que legal, eu não tenho a menor dúvida, todos têm capacidade e competência para chegar num nível de excelência incrível. Agora, o tato, a experiência, o que você falou, a expertise, o know-how de quem está ali na sala de aula 10, 15, 20, 30 anos e que tem ali o controle da sala de aula e que tem a competência. Conhece a vivência. A gente não pode perder, essa transição tem que acontecer aí com cada vez mais proximidade e velocidade para a gente aproveitar dessa experiência, porque senão a gente vai começar a ter problemas que na verdade hoje já tem dentro de sala de aula, que são detalhes tão pequenos para se resolverem, mas que acabam não evoluindo por falta da experiência. Experiente, ele acaba resolvendo aquilo de uma forma acaba não existindo. Nem existe, né? Nem é um problema. Exato. É um momento, uma circunstância. Então, parabéns aí para toda a equipe. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de terça-feira. Sim. Renan Calheiros aciona na Justiça Eleitoral contra a convenção do MDB. O senador Renan Calheiros ingressou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão da convenção do MDB, prevista para ocorrer na próxima quarta-feira. O evento está marcado para oficializar o lançamento da senadora Simone Tebet como candidata à presidência da República. No entanto, a defesa de Calheiros alega que a forma como que a convenção foi chamada para ocorrer de maneira virtual, por meio do aplicativo de videoconferência Zoom, viola o sigilo do voto para a escolha dos candidatos, o que vai de encontro às normas estatutárias do partido. Renan defende que o partido apoia a candidatura do ex-presidente Lula em vez de dançar Tebet ao Planalto. O parlamentar alega que a senadora não tem chances de vencer o pleito e que a decisão de manter a candidatura pode levar a sigla a encolher nos estados, obtendo menos eleitores. Bom, a candidatura de Simone Tebet é apoiada pelo presidente nacional do partido, Baleia Rossi. A ação enviada ao Tribunal Superior Eleitoral pede a suspensão de maneira liminar, ou seja, provisória, até que se defina outro formato para a convenção que garanta o sigilo do voto. Bom, na verdade, foi um prefeito de uma cidade do estado em que Renan Calheiros representa como senador, que ingressou, né? Um dos correligionários do senador. Ontem, a Simone Tebet participou de uma entrevista numa rede de televisão, que são entrevistados todos os candidatos, né? Sim. Os candidatos agora, porque ela já é uma prega, tecnicamente já é, e ela falou como candidata do partido, inclusive fez esse apontamento, né? Quanto ao que ela tem de apoio do ex-presidente da República, Michel Temer, né? Do Michel Temer, e de que a definição de que ela vem candidata como presidente da República. Ela mesma já declarou apoio ao Lula no segundo turno. Quer dizer, Renan Calheiros está com medo de que isso afete os votos. O MDB pode sofrer aí nessa questão de número de representantes. Tem muita coisa envolvida, né? Por exemplo, parte ali, alguns governos no lado do Nordeste tendem, assim, tem a ideia de não apoiar uma candidatura própria para apoiar o ex-presidente Lula.
alguns governos no Sul já ao contrário, tendem a não apoiar uma candidatura própria para apoiar o atual presidente, Bolsonaro. Por outro lado, tem um MDB que, assim, se não lança a candidatura própria, acaba encolhendo e vai acabar acontecendo como aconteceu com o PSDB. Vai reduzir, porque aí você não recebe, se você não tem a tua candidatura, você não recebe a verba partidária para disputa. E assim, o que vai definir, para mim, o que vai definir a eleição vai ser o segundo turno. Eu não acho que tem vitória no primeiro turno, mas eu acho que vai definir o segundo turno. E assim, o MDB tem uma briga aí até para manter o seu tamanho. Eu não tenho a menor dúvida disso, que ele quer manter o seu tamanho, não quer perder espaço, como já perdeu muito, né, pro PL, PSD, etc. Mas o PSDB perdeu muito mais, então ele não quer chegar ao ponto que o PSDB chegou. E é uma briga que vai ter que ser, não é, eles não acham que o problema, porque vai perder vai perder o espaço? Não, a eleição, a alegação é que não vai ter o direito ao sigilo. O sigilo do voto, né? Eu não acho que o problema seja esse, nem o formato, nem isso virtual, aí foi o que se pegou, nem presencial. Dá pra mexer nisso aqui. É uma ferramenta para tentar não acontecer, mas vai ter que acontecer de alguma maneira. Então, eu não vejo mudança. Eu não vejo mudança. Eu também acho que não fuja disso. Pela firmeza, inclusive, eu confesso que eu não tinha ouvido a senadora anteriormente por mais tempo, mas eu confesso que fiquei surpreso com o posicionamento dela, com o conhecimento. Ela não tá totalmente Lula, nem totalmente Bolsonaro, nem é totalmente contrária a Lula, nem totalmente contrária a Bolsonaro. Ela tem os posicionamentos dela, o entendimento dela e acredita na terceira via. Eu, particularmente, acho que já polarizou. Eu também acho que tá muito difícil, mas ela é uma pessoa muito inteligente, ela conhece muito bem, né? Ela já tem um know-how ali da política. Ela é uma pessoa muito boa, assim, ela tem uma visão, eu gosto da visão dela em diversos aspectos. Eu acho que não muda, a candidatura dela vai sair, eu acho que não muda, talvez se adie aí algumas horas, ou capaz nem isso aconteça em véspera da entendimento. E assim, vamos dizer que vai votar, vão mudar o voto vai ter o sigilo do voto, que é para ninguém saber em quem está votando. Transparência, né? Eu acho que não. Transparência é a melhor tem que ser respeitada, é claro que a convenção tem que ser respeitada, faz parte da democracia. Agora, esse tipo de intriguinha que acaba criando, aí é uma coisa que acontece, é natural da política, mas eu não acho que vai interferir, não. Os planos do MDB vão se manter como eles já têm traçado. Simone Tebet, então, vem candidata à presidência da República, com certeza. Eu acredito. Vamos à próxima matéria desta manhã de terça-feira. Câmara de Cubatão realiza a 26ª sessão ordinária de 2022. São 3 as proposituras que estão na pauta, na ordem do dia de hoje, né? O projeto que cria o Conselho Municipal de Defesa Civil, o Comundec, e dá outras providências, né? E também o projeto que autoriza o Poder Executivo a prorrogar a Bolsa Moradia, instituído pela Lei 3.610, de 16 de outubro de 2013, às famílias atingidas pelas inundações oriundas do transbordamento do Rio Pilões e da outras providências. Também regulamenta o âmbito do Poder Legislativo Municipal o benefício do Vale Refeição, criado pela Lei nº Municipal 1823, de 28 de dezembro de 1989. César, primeiro fato, 2013 aconteceu a inundação nos Pilões. Nós estamos em 2022. Essas famílias ainda dependem do auxílio moradia. Na verdade, eu acho que não é que dependem, tá, Márcio? De repente eu tô falando uma besteira aqui, você vai falar, pô, César, que absurdo que você falou. O problema é que desde 2013 tivemos já diversas outras inundações e que até hoje não foi resolvido. Nem a situação daquela de 2013, tampouco as que vieram posteriormente. Então, assim, o remédio qual é? Habitação. Ficar dando gota ali, ó. Que é o que tem sido feito. Não é o que vai solucionar. Vai ficar dando ali a conta-gotas, um recurso, e aí prorroga, e aí prorroga, e aí prorroga, e não resolve nunca.
Por isso que eu falo, ainda depende, quer dizer, não se foi feito um projeto habitacional, uma linha de crédito para essas famílias, uma condição positiva para que elas possam adquirir a sua moradia. E aí se cria o projeto habitacional, e aí no meio do caminho se muda a destinação. Não, agora vamos trazer não vamos levar parte dali e outra parte de acolá, e aí o que você tinha previsto para atender esse projeto já não cabe mais, você tem que criar um outro. Porque você não tem mais espaço para expandir, então você tem que criar um novo. 2013, quer exato. Dizer, nada contra a parte de habitação, muito pelo contrário, a secretária Dea Castro... exato. Ela não corre, ela voa, né? A gente sabe que a expertise como secretária de quanto a habitação tem mudado e tem melhorado, né? E a capacidade dela à frente da pasta. Mas chama atenção para essa questão. Não, mas o problema não é... De 2013. E o problema, assim, a habitação, Márcio, eu vou te dar um exemplo. Pensei até que entrar, não sei se entrou na semana passada ou se tá para entrar o projeto de anistia de obras clandestinas de Cubatão. Para entrar, ô Márcio, já tá valendo. Ô Márcio, se você anistia a obra irregular, você tá sendo conivente com o que tá errado. Se você que deveria regular, fiscalizar e controlar, você autoriza e perdoa uma obra irregular, você não só está renunciando receita, como você está criando mais despesa. Porque depois você vai ter alagamento. E não tem jeito. Se você autoriza a obra irregular, ela vai afetar todo o restante do planejamento da cidade. E aí, perde totalmente o sentido de você fazer audiência pública para discutir plano diretor. Para que líder comunitário, vereadores, lideranças, empresários da cidade vão sentar, pessoas interessadas no desenvolvimento da cidade, vão sentar para discutir em audiência pública uma revisão de um plano diretor, se sequer o município consegue atender e respeitar o código de obra da cidade. Você cria leis para você mesmo respeitá-las. Quer dizer... é desestimulante para qualquer cidadão de bem que queira ver a cidade crescer. E quando eu digo de cidadão de bem, não é só cidadão, porque sem técnico também, secretarias de planejamento, secretarias de finanças, secretarias de obras que querem ver a coisa andando, secretaria de habitação que querem ver a coisa andar direito. Só que, porra, quando você anistia uma obra, você tem obras aqui em Cubatão que, assim, elas contradizem qualquer lei de engenharia do mundo. É muito claro, quando você tem um déficit na equipe de fiscalização, você vai ter um aumento de obras irregulares. Claro. Um fato leva ao outro. Então, é necessário observar a necessidade da questão de estrutura para fiscalização, porque a partir do momento que você aumenta a fiscalização, você acaba impedindo o aumento de obras irregulares, né? Você tem esse déficit. E depois, regular isso, você tem que criar algumas condições também. Eu vou regular, mas vem cá, e o cara que fez a obra certinha? Márcio, cada um tem que fazer. Assim, uma sociedade só vive se cada um fizer a sua parte. Então o município tem que criar soluções para esses casos lá do Pilões, para poder criar solução efetiva, não é ficar dando auxílio a vida inteira. O cidadão tem que respeitar as leis, regras e ordenamentos da cidade, porque se estiver errado tem que cobrar. Santos, há pouco tempo atrás, entrou um projeto de lei para anistiar o pagamento das multas que foram aplicadas pela falta de uso de máscara. Os vereadores não hesitaram em rejeitar o projeto. Porque se era uma regra utilizar a máscara, se você não utilizou, você tem que pagar. Você era obrigado, se você não cumpriu com a sua obrigação... Se você tem uma regra para fazer uma obra dentro da cidade e você não cumpre, você tem que pagar e tem que refazer e corrigir da maneira com que a cidade determina que a obra aconteça. Recuo lateral, recuo frontal, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser feito, né? Então, se não vira uma bagunça, daqui a pouco a gente tá... Daqui a pouco a pessoa na planta tem um prédio de 3 andares e de fato o prédio tem 10. Então, e aí na verdade, o que mais acontece em Cubatão, que são casas térreas que você vai ver tem 4, 5 andares, que você olha e fala, porra, mas não era uma casa térrea? E aí, cadê a estrutura, cadê a... Bom, tem que ser regulamentar. Outra coisa é a criação desse Conselho Municipal de Defesa Civil, né?
voltamos a frisar, não temos mais a CETESB atendendo com telefone fixo em Cubatão, agora é 0800. Não temos mais o medidor de qualidade do ar no centro da cidade e voltou-se a ter aquele pozinho preto nos veículos pela manhã. Então, atenção aí, hein? Nós vamos começar a observar com mais propriedade isso. É necessário analisar essa questão da qualidade do ar e do que realmente está sendo expelido aí na atmosfera. Voltou a fuligem, aquele pozinho preto em cima dos carros na cidade. A Defesa Civil é muito importante nesse aspecto. Aí a gente e a CETESB no município, onde é o município de recuperação ambiental, você tinha uma CETESB que às vezes você ligava um 3361, qualquer coisa ali, e atendia. Agora não, é 0800. Polo industrial em Cubatão. Mas você vê como a coisa não anda. Aí a gente está prorrogando de 2013. A gente está prorrogando o benefício de auxílio de 2013, de uma tragédia, de um alagamento que aconteceu. Que, na verdade, o conselho que está sendo criado agora, está entrando a proposta agora de se criar o conselho para discutir ações preventivas para evitar esse tipo de coisa, está entrando em 2022. Então, em 2022, a gente autoriza continuar pagando um benefício de 2013 para só agora, em 2022, criar um conselho para criar um conselho. Assim, brincando, a gente está atrasado 9 anos. Se nós voltarmos aos pilões, nós vamos observar as famílias no mesmo local, com a mesma situação, correndo o mesmo risco. Não, exato. E assim, o que mudou? Bom, vale-refeição a gente não discute, né? Vale-refeição é direito, tem que ser colocado. É isso aí. Tem que ser colocado e parabéns aí para quem tem o seu vale-refeição. Vamos equiparar aí, né? Melhor coisa, né? Vamos à próxima matéria desta manhã. Sim, as inscrições para o concurso público para a Guarda Civil Municipal de Praia Grande se encerram dia 28. As inscrições, podem ser feitas pela internet até o dia 28 deste mês. As provas serão previstas a serem aplicadas no dia 21 de agosto em escolas da cidade. Para consultar o edital com todas as informações, o interessado deve acessar o site do município, www.praiagrande.sp.gov.br, clicar no botão Serviços Online e depois no Concursos Públicos e Processos Seletivos, ou ainda na área do candidato no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM. O concurso público número 01 de 2022 foi suspenso por meio de decisão liminar por apresentar limite máximo de idade. Este item foi alterado no novo edital. O concurso começou, depois ele foi suspenso. Quem já tinha pago a inscrição está valendo a inscrição e se encerra agora no dia 28. Então, para você que tem interesse em fazer parte da Guarda Municipal da Praia Grande, Guarda Civil Municipal da Praia Grande, está aí a oportunidade, vai até dia 28. Vai até quinta-feira. Eles fazem um serviço, Praia Grande faz um serviço muito bom com a sua Guarda Municipal. Eles têm um serviço de monitoramento também. Muito bom, né? Muito bom, muito eficiente. E agora ampliando aí o seu quadro, é o caminho, né? Eles vêm projetando, vêm trabalhando esses projetos, então é o caminho, e você vê que tem caído aí os níveis de criminalidade por lá de maneira gritante. É o quarto destino no país, né? De número de turistas. Então, parabéns à administração da Praia Grande pelo que vem desenvolvendo. E aí, então, 28 encerra o período de inscrição para quem quer fazer parte, participar do concurso para a Guarda Civil Municipal de Praia Grande. Vamos à próxima matéria desta. E o programa de serviço de manutenção na Prefeitura de Cubatão. A programação, vamos ver aqui a programação. Ontem foi feita a programação, era capção no cemitério da Vila Nova, no Parque São Luís, no Vale Verde e na Avenida Pedro José Cardoso. Início de coleta de porta a porta, queria ser o caminhão coleta pequeno na cota 200, na cota 100, Pinheiro do Miranda, Fabril, Pilões, Vila Noel, Vila dos Pescadores, Sítio Novo, Morro do Índio, Ilha Bela, Vila Natal e Rua Criciúma. A roçada na UMES do município, nas UMES do município, né? A roçada. Começa as aulas hoje e as roçadas foram ontem. A roçada 2 na lateral do Campo do Aliança e Céu do Bolsão 8. A poda acontece na UME Martins Afonso de Souza e Rua Bahia. A equipe de manutenção de reparos pelo município, tal como um todo, né? E a equipe de manutenção e reparo como um todo, reparos pelo município. Equipe de limpeza manual,
na Fernando Costa, na área central, chefe da divisão de limpeza urbana, vistoria de pontos críticos de entulho, interligação das obras, drenagem do Rabo do Dragão, lá no Casqueiro. Rabo do Dragão pegou, né? Praça da Bíblia e na rua 25 de dezembro, na Vila Nação. Informações que o serviço de catatreco não está sendo executado, pois estão em fase de licitação. A coleta seletiva está em fase de implantação. Está a licitação catatreco, mas por que não fez antes de acabar? Esperar acabar para depois fazer licitar? Me chamou a atenção aqui o cronograma de iluminação pública, manutenção da iluminação pública. A gente faz um apelo aí aos responsáveis que possam estar informando qual é o cronograma, para que todos possam acompanhar onde estão sendo feitos os reparos da iluminação pública. Todos aqueles que fazem um pedido para a iluminação, acredito que queiram observar qual é a sequência, né, onde vão ser feitos os reparos, para que tenham conhecimento, já que é feita essa questão da informação quanto aos serviços que são prestados, incluir ali a iluminação pública, ou então mandar em separado, que é algo que a população está cobrando tanto, afinal de contas está pagando, né? Está pagando e está cobrando tanto, e de repente a transparência nisso aí seria muito bom. Adoraríamos aqui estar colocando a relação de onde está sendo feito, qual é a programação, o cronograma dos reparos da iluminação. Aqui mesmo, na rua São José, no centro, é necessário aí fazer a troca de algumas lâmpadas que queimaram, né? César? Eu acho que você pontuou aí exatamente o que eu analisei. O primeiro ponto é o catatreco, assim, você vê não só os munícipes, mas como o governo falando que não, poxa, mas não dá para deixar entulho em qualquer lugar, não dá para isso. Todas as cidades funcionam, você ligou lá, você agendou, você deixou na porta, vai lá e recolhe. Cubatão você não tem o serviço, você tem um serviço interrompido. É um serviço que ele ocorre. É a mesma coisa que você deixar vencer o teu contrato do lixo, coleta do lixo. De coleta de sólidos. Então, peraí. Você sabe que é um serviço contínuo. Você tem demanda para isso diariamente. Ele já não atende todo dia, ele atende bairros, cada dia da semana um bairro. Aí você, quer dizer, vai começar a acumular. Vai começar a acumular. A questão da iluminação pública também é repercussão geral na cidade, né? Onde ela liga, ela fica piscando. Onde ela não está piscando, ela não funciona. Então quer dizer, ou você tem um lugar que está escuro, ou você tem um lugar que está piscando. Eu não sei o que é pior. Nós já estamos, acho que já há um tempo já, com o pagamento da taxa de iluminação, né? E Sim. O que as pessoas querem é o cronograma. Quando é que vão atender aqui? Vamos atender daqui a 2 meses? Isso mas aí. Que esteja que daqui a 2 meses estão lá o atendimento. Então, e aí você não tem um cronograma de manutenção. E assim, a questão da manutenção escolar é uma briga que não adianta, mano. Se a gente vai falar 1 milhão de vezes, a gente vai ver a coisa acontecendo errado. A aula está iniciando hoje na rede pública, na rede municipal. Hoje que tem programação de poda nas escolas. Hoje que está fazendo a roçada nas escolas. Cara, é um problema da CESEP? É um problema? Não, é um problema de governo. Quem tem que fazer a gestão das unidades escolares é a Secretaria de Educação. Porque a Secretaria de Educação, quando entrar em férias, em recesso escolar, ela manda as equipes lá fazerem a manutenção. Não, mas deixa um contrato unificado na mão da CESEP, que vai dar prioridade para o que ela achar que é a prioridade. E aí, quando começar as aulas, enquanto a criança está ali na aula tentando aprender, o professor está se matando de explicar, tem um camarada com uma roçadeira ligada, fazendo barulho na janela do lado, durante a aula, entendeu? Tem pessoas que não deveriam estar participando naquele momento, naquele espaço, junto com aquelas crianças que estão participando. Quer dizer, e não é por falta de... Sabe-se quando vai ter o recesso. Não é por falta de pedido da Secretaria de Educação, dos gestores escolares, dos professores das unidades escolares, mas não muda. Então tá aí, essa questão da manutenção nas escolas e também iluminação pública. E a gente espera também parabéns aí pela iniciativa de colocar a programação, quanto mais detalhada, melhor. Melhor, isso melhor. Aí. Quanto mais detalhar, mostrar onde são os seus reparos, a gente vai ter prazer em estar falando aqui. Temos mais? Encerramos por hoje? Sério? Que maravilha! César, você comentou, a gente estava comentando no making off aqui, dos reflexos do Covid dentro
da sala de aula. E quando eu falo dentro da sala de aula, não é só para os alunos, também é para o corpo docente, para o corpo técnico. Sim. É algo que preocupa, né? É algo que preocupa muito. Como é que você observa os efeitos do Covid dentro dos profissionais da educação? Eu vi essa matéria, a Tribuna fez uma matéria muito boa sobre isso, falando da região inteira, e infelizmente eu queria ler dados, eu queria saber como atualmente está se comportando a cidade de Cubatão. As outras cidades, assim, deram a resposta, deram um retorno, e Cubatão, no momento da pandemia, até 2020, né, a gente estava na secretaria, a gente tinha aí um quadro de 30% de colaboradores da educação afastados em função aí de comorbidades, assim. Não consigo te precisar qual era o número exato de afastamentos por questões psicológicas. Hoje, os afastamentos por questões psicológicas e psiquiátricas continuam sendo muito grandes, né? A gente tem um volume muito alto, muito grande, e precisa ser feita assim uma ação efetiva, precisa ser feito um trabalho aí efetivo. É muito puxado para o professor, é muito puxado realmente. Ele vem aí de um momento atípico, foram aí 2 anos praticamente de um terror, de um pânico, né, que a gente desconhecia. Aí teve que ser feito todo um redesenho de algo que não havia preparo, porque as cidades não estavam preparadas para servir. Ah, não, mas a gente tem ferramentas, a gente tem meios tecnológicos para ofertar. Ok, como é que você manda material, conteúdo digital para uma criança que não tem um celular? E quando tem um celular, sequer chega sinal lá no fundo da Ilhabela, na Vila Esperança. Como é que você faz? Como é que você pega um professor que nunca teve uma capacitação para utilizar, às vezes, nenhuma internet num computador, que o que ele sabe foi em casa, com os filhos. No Face, no WhatsApp. É na vida dele ali, que por algum motivo ele acabou aprendendo. Como é que você coloca esse camarada para não só criar conteúdos digitais, como converter a aula dele, que era toda ali na lousa, para conteúdo digital, gravar aulas, aí atender 24 horas alunos, pais, gestores, por meio de aplicativo de mensagem. Então, quer dizer, foi uma sobrecarga também absurda, sem a capacitação necessária, e agora tem um retorno, né? Eu posso estar falando besteira, César, mas eu entendo que o EAD ele veio para ficar. O EAD ele veio só que um EAD para alunos do Fundamental 1, né, que é crianças de 5 anos, de 6 anos, ele acaba sendo tão complexo e uma dificuldade, porque o conteúdo tem um conteúdo de contato, de descobrimento, tem toda uma condição lúdica, presencial, que é necessária. Exato, é isso que eu ia falar. Assim, o EAD, ele é funcional? Ele é funcional. Agora, a gente tem etapas de desenvolvimento, e que isso é cientificamente comprovado. A criança, no ensino básico, a criança precisa de contato com outras crianças, do tato. Ela aprende pegando, ela aprende com a textura, ela aprende olhando, ela aprende falando, ela aprende ouvindo. Então, só o conteúdo à distância não vai ter o desenvolvimento que a gente precisa. A gente vai ter reflexo disso, a gente já tem tido, a gente vai continuar tendo reflexo disso durante algum tempo, e assim, é cientificamente comprovado. Não há o desenvolvimento necessário no ensino à distância. Você fala de desenvolvimento à distância, ensino à distância no ensino médio, os anos finais. Os alunos já têm uma capacidade, ensino superior. Espetacular. Você tem pós, você tem diversas outras cursos de inglês, tudo que é tipo de matéria hoje é online. Ok. Agora, para criança no ensino básico, isso não é funcional, porque ela depende de pegar, da textura, do contato, da relação com outras crianças. Nós estamos aí observando que há um enfrentamento agora com o pós-pandemia na questão de relacionamentos, né? As crianças ficaram 2 anos afastadas, aí agora voltar a conviver. Você imagina uma criança que começou com a pandemia, com 6 anos, hoje ela tem 8 anos e ela está aí numa 3ª série, é isso, mais ou menos? E pro professor não é diferente. O professor passou 2 anos aí que tá tendo que fazer todo esse redesenho para continuar
distribuindo conteúdo para os alunos, continuar fazendo os alunos, e não só distribuir conteúdo, continuar fazendo os alunos se desenvolverem. Né? Aí agora você tem todo esse retorno com crianças que estão tendo uma dificuldade absurda de relacionamento, que não conseguem se concentrar, porque passou 2 anos aprendendo em casa, às vezes o pai estava do lado, às vezes não, às vezes fazia aula, às vezes não. Então aí volta agora para aquele contato diário, presencial. Então é uma readequação, Márcio, que é muito puxada. E por conta disso a gente tem um número absurdo de afastamentos e que eu não sei o número de Cubatão, gostaria muito de saber, mas que as outras cidades divulgaram, que realmente é numa escala muito alta. Volta-se com o temor do contato, do convívio, do contágio, e tudo isso, todos são humanos, né? São seres humanos, e o professor não é diferente, não. Os enfermeiros sofreram com a pandemia, os professores sofreram com a pandemia, os profissionais, no geral, sofreram com a pandemia, a população sofreu com a pandemia. E agora não dá para virar as costas e dizer que nada aconteceu. Aconteceu sim, tem os reflexos e precisamos trabalhar nos reflexos disso agora, nas consequências. Bom, agradecendo então, chegamos ao final, né? Lembrando que a questão quanto à manutenção, a gente solicita aí que se apresente, né, que nos mostre, nos envie o cronograma, né, de manutenção na iluminação pública na cidade de Cubatão, tendo em vista aí que a população tem pedido muito, né? E acho que ter ciência de onde está sendo feito e quando vai ser feito é o mínimo que pode fazer para levar informação ao cidadão. É isso aí. Agradecendo a Maria Clara, agradecendo o César, chegamos no finalzinho hoje. Maurício, sempre um prazer, uma honra aí, o tempo voa, né? O bate-papo é gostoso, é inteligente, é salutar, e do que está acontecendo, um pouquinho de tudo que acontece no Brasil, aí no mundo, é sempre importante, sempre muito bom estar aqui, é um prazer, agradeço aí todo mundo que participou junto, que estava aí nos ouvindo, nos assistindo, e o convite é sempre eu venho com o maior prazer. Zezinha participando conosco da bancada, agradecendo aí os avós, né? Joaquim Martins, Dona Selma Gaia também. Maria Clara agradecendo aí os seus avós, um abraço à Dona Valdete, ao seu Alcides, à Dona Zélia. Eu já não tenho mais os meus juntos, né? Mas tive a oportunidade de conviver com eles um bom tempo e são sempre excelentes lembranças. Agradecendo sempre a sua audiência. Deixa eu mandar um abraço para a tia, né? Tia Selma, lá em Poços de Caldas. Família assistindo. Tia, gratidão aí. Um prazer enorme ter a senhora aqui acompanhando. É uma responsabilidade muito grande ter a sua apreciação. Agradecendo ao César, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a sua audiência. Desejando uma excelente terça-feira. Sessão na Câmara Municipal a partir das 16 horas. A sua presença, o seu acompanhamento é muito importante. Fique com Deus, daqui a pouquinho o programa está à disposição nas redes sociais também. Fique com Deus, até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.